Irmãos e irmãs, bom dia a todos. É com alegria que nós estamos reunidos hoje aqui para adorar o Senhor nesse domingo, que se reveste de especial porque ele é o dia do Senhor, é o dia de Cristo, nosso Senhor amado, que morreu na cruz por nós. Mas nós vamos, irmãos, nesta manhã aproveitar a temática do dia que foi dado, que é justamente comemorar o Dia dos Pais. E nós utilizamos então esses momentos para passar algumas instruções necessárias, que emanam das Sagradas Escrituras para os pais. Então eu queria nesta manhã não vou fazer aqui um estudo expositivo, mas um estudo temático, e esse é o nosso tema nessa manhã: homens vitoriosos, pais fracassados. Por que nós vamos tratar desse tema? Nós vamos tratar desse tema, meus irmãos, porque a relação do pai com os filhos é a relação mais importante que existe na vida. É a relação que deve espelhar a relação de Deus Pai com Deus Filho. Essa é a teologia da relação paternal, com os filhos. Nós temos que espelhar Deus para os nossos filhos. E os nossos filhos têm que ver Jesus em nossa vida. Então, todo o sucesso que você tenha como pai, profissional, social, moral, ético, se você não tiver sucesso na sua relação com seus filhos, você será um pai frustrado, um pai fracassado. Então não adianta você ter sucesso fora de casa e nada vale você ter muito sucesso fora de casa se dentro de casa você é um pai fracassado. Eu estou lendo um livro, Educando Meninas. São 2 volumes, Educando Meninos e Educando Meninas. E o autor ele vai revelar uma pesquisa que desde pequenininho os filhos eles têm lembranças da influência do pai sobre as suas vidas. Sejam atitudes boas ou más, os filhos eles guardam na sua memória desde tenra idade. E às vezes nós pais não nos lembramos disso ou nem pensamos nisso. E já estamos marcando psicologicamente os nossos filhos. E essa pesquisa nesse livro vai dizer, meus irmãos, que um pai exerce uma influência muito grande na vida de filhas. A primeira paixão de uma filha é o pai. Homem, toda atenção que uma filha dá nos seus primeiros anos de vida é para o seu pai, para a figura masculina. E nós muitas vezes não percebemos isso. O pai vai ser a primeira paixão, o primeiro amor. Interessante que a pesquisa vai dizer é que se o pai for um pai ausente, a filha, no futuro, quando for casar, ela vai reverberar isso e vai escolher um marido ausente. Interessante, né? Tudo isso vai ficar guardado. E às vezes vai novamente, como um ciclo histórico, ela vai continuar essa história. Agora, se o pai foi presente, ela vai buscar então ter um pai presente. E a pesquisa revelou que se o pai é alto, a filha então vai buscar casar com um homem alto. Até o biotipo ela vai querer parecido com o do pai. O caráter, a personalidade, a altura. Porque ela vai dizer, eu quero um homem como o meu pai foi para mim. E a mulher vai escolher assim. A influência do pai. Da mesma forma, irmãos, é a influência de um pai sobre um filho. O pai, ele vai ser o primeiro herói do menino. O pai, ele vai ser o mestre do comportamento do menino. Tudo que o menino for fazer, ele vai tentar imitar o seu pai. Ele vai tentar fazer igual. Isso, meus irmãos, é notório. Nós vamos perceber isso nas Sagradas Escrituras, que Davi, ele foi pastor. Por quê?
Porque o seu pai era pastor. Nós vamos ver Jesus, foi marceneiro. Por quê? Porque José, seu pai, foi marceneiro. Então percebam que o pai ele tem uma grande influência até na vida profissional futura do filho. Ele vai querer ser igual ao pai, se puder. Se for uma boa influência, se for uma influência positiva, se for negativa, né, ele vai escolher o contrário e vai repudiar o que o pai foi, a personalidade do pai e a história do pai. Perceba, irmãos, que esse é um assunto momentoso, é um assunto importante, é o assunto mais importante da vida de um homem. É a relação do seu papel de pai com os seus filhos. E eu queria então, nesta manhã, convidar você a olhar para a vida de 3 personagens. E nós vamos olhar aqui lições que esses pais, que foram vitoriosos na sua vida fora de casa, foram um fracasso das portas para dentro como pai que deveriam ser. Vamos orar? Senhor amado, nós esperamos que nessa manhã o Senhor nos ensine uma grande lição da tua parte. E nos ajude, Senhor, por favor, a olhar não para os nossos pais terrenos, que foram falhos na nossa criação, que não nos ensinaram princípios corretos. Que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor, para a tua pessoa, como um pai amado, amoroso, valoroso, zeloso e fiel dos teus filhos, que sabe até quando, Senhor, a palavra ainda não chegou à língua dos seus filhos, o Senhor já sabe o que eles vão pedir. E muito obrigado porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, pão e não pedra, quando nós pedimos, ó Deus, pão com fome. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê o pão do céu e nos ensine, Senhor Deus, por favor, da tua parte nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, o primeiro personagem que eu quero olhar com vocês está aí. Vamos ler todos juntos quem é e vamos aqui ver qual foi a mensagem que ele nos passou. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí Jacó. Vamos ler todos juntos? Jacó, um pai que foi patriarca de Israel, mas que não foi capaz de esconder sua preferência por um dos seus filhos. Mais uma vez, Jacó, um pai que foi patriarca de Israel, mas que não foi capaz de esconder sua preferência por um dos seus filhos. Todos nós conhecemos a história de Jacó. Um homem que saiu cedo de casa, corrido, porque o seu irmão queria matá-lo, e ele então foi viver a sua vida em Harã, lá na região de Ur dos Caldeus, de onde o seu avô Abraão havia vindo para Canaã. E Jacó, então, ele entra na casa do seu tio Labão. Passa ali 20 anos, diz o capítulo de número 31 de Gênesis, versículo de número 7. E vai dizer, meus irmãos, que esse homem, ele lutou para ter as suas coisas. Ele não tinha ele nem beira quando chegou na casa de Labão, seu tio. Labão o colocou como responsável pelos seus rebanhos. E vai dizer que Deus, pela sua misericórdia, visitou a vida desse homem, Jacó, mentiroso. Esse é o seu nome, mentiroso, enganador, nome de Jacó. E Deus, então, trabalhou na vida desse homem. E esse homem foi sendo próspero. E vai dizer, irmãos, lá no capítulo de número 32, que Deus abençoou ele tanto, que agora ele vai sair da casa de Labão, com grande fortuna, grandes rebanhos. Esse homem que entrou sem ele nem beira, agora sai um homem cheio de bens, a tal ponto de ele enviar presentes, rebanhos na frente, para aplacar a ira do seu irmão Esaú, do qual ele buscava a paz e a harmonia familiar novamente. Jacó, meus irmãos, ele foi um homem bem sucedido.
Deus, pela sua graça, onde ele colocava a mão, ele era abençoado. O seu tio Labão mudou o seu salário, sabe quantas vezes? 10 vezes. E todas as vezes que ele mandava, ele, não, agora o teu salário vai ser as ovelhas salpicadas. As ovelhas salpicadas davam mais. Não, agora vai ser as ovelhas listradas. As ovelhas listradas davam mais. Um homem bem-sucedido. Um homem que teve 12 filhos. Um homem bem-sucedido naqueles dias. Filhos eram mão de obra. Filhos eram herdeiros, trabalhariam naquela cultura agrícola. Homens eram bem-vindos. Meninas não eram tão bem-vindas. Filhos eram bênção do Senhor. E esse homem recebe 12 filhos. E o interessante, meus irmãos e irmãs, é que Jacó, ele vai reproduzir na sua vida o que o seu pai Isaque fez. Seu pai Isaque, ele tinha preferência por Esaú, enquanto que sua mãe tinha preferência por Jacó. E esse homem, então, veja só, irmãos, aquilo que nós guardamos da nossa experiência familiar. Quando esse homem tem 12 filhos, esse Jacó, ele vai dar preferência para um em detrimento dos outros. Vai dizer, meus irmãos, lá no capítulo de número 37, a história de Jacó, que na verdade inicia falando sobre a história de José. Esse homem dá uma túnica talar, uma túnica caríssima, na frente de todos os irmãos, mostrando claramente sua preferência por ele. Jacó dá essa túnica para José. E Jacó então arma uma cilada maligna. Ele agora estava lançando seu filho numa cova, estava lançando seu filho para ser vendido para o Egito e para ser escravo no Egito. Quem cavou a cova de José não foram seus irmãos, foi o próprio pai. Percebam, meus irmãos e irmãs, um homem que teve muitos filhos, mas bem-sucedido, próspero, mas que teve irmãos. Como o grande problema do seu lar e afligiu a sua alma, porque ele chorou amargamente, ele não conseguiu esconder a preferência por um dos seus filhos em detrimento dos outros. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Qual é a aplicação que nós podemos aprender, irmãos, para o nosso coração? Eu quero que você leve isso nessa manhã da vida de Jacó, da história de Jacó, para que você não chore amargamente. Quando trouxerem para você o manto ensanguentado de um filho que você perdeu, por causa que você deu preferência mais a um do que a outro. O pai, ele precisa ter o enorme cuidado de não ter preferência por um filho em detrimento de outros. Filhos têm personalidade diferente, você há de convir comigo. Filhos têm comportamento diferente um do outro. Filhos têm um relacionamento diferente com o pai, um do outro. Não tem como. Alguns filhos serão filhos mais dóceis. Outros filhos serão filhos mais duros. Outros filhos receberão a disciplina com maior favor. Outros vão ser rebeldes. Filhos são diferentes, nós temos que aprender isso. Temos que, irmãos, ter uma psicologia para poder ler a personalidade dos nossos filhos. Eles não são iguais. Mas um pai, ele não pode amar mais um filho porque é mais dócil, porque recebe melhor a disciplina do que o outro. Separando, irmãos, separando filhos. O papel do pai é costurar a unidade do lar. O papel do pai é costurar a harmonia, a paz do lar na vida dos seus filhos. Jacó foi um homem de Deus.
teve o seu nome trocado de enganador por Israel, príncipe de Deus. Mas não teve o cuidado, meus irmãos, na criação dos seus filhos. Ele errou na criação dos seus filhos, repetindo a mesma atitude do seu pai Isaque, dando preferência a um do que ao outro. Jogou seus filhos uns contra os outros. E o papel de um pai não é desunir, mas é unir. O papel do pai é formar os seus filhos para que se amem, sejam unidos. Isaque errou ao preferir Esaú, em detrimento de Jacó. Jacó errou ao preferir José, em detrimento dos seus 11 filhos. E grandes homens de Deus também têm errado. E até hoje, meus irmãos, nós temos visto homens de Deus errando nesse sentido de dar preferência mais a um filho do que a outro. Seu papel de pai é costurar a harmonia e a paz entre os seus filhos. Não faça isso. E tem pai que não consegue esconder isso. Nós olhamos para a vida de muitos crentes e nós vemos pais que cobram mais de um filho do que de outro. Pais que pegam mais pesado com um filho e pegam leve com outro filho. Um pai que exige mais de um e quase nada de outro. Compara os filhos pelo desempenho. Meus irmãos, isto é errado. Um pai que age assim provoca a ira no seu filho, a rebeldia no seu coração, a desunião entre irmãos. Um pai nunca pode cobrar mais de um, exigir mais de um e quase nada do outro. Nunca compare seus filhos pelo desempenho, mas pelo empenho. Porque cada um tem um nível de empenho. E você tem que entender isso, ler isso e ajudar isso. Veja o empenho do seu filho em querer ser mais dócil, mesmo sendo duro. Veja o empenho do seu filho de querer ser obediente, mesmo sendo desobediente muitas vezes. Veja o empenho e não cobre o desempenho. Isso é errado. Jacó foi príncipe de Deus em Israel, patriarca, bem-sucedido, empresário grande do agronegócio, rebanhos e rebanhos, 12 filhos, mas que tropeçou ao educar os seus filhos. Segundo personagem, meus irmãos, que eu queria que você olhasse comigo nesta manhã para a nossa aprendizagem, de pais, de homens que foram vitoriosos lá fora, mas foram pais fracassados dentro das portas para dentro. Nós vamos ver o caso de Eli. Abra comigo, por favor, lá para 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 2. Vamos ler todos juntos? 1 Samuel 2, 12 a 17. Diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém, ai de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços
perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. O segundo personagem, meus irmãos, que eu quero tratar aqui com vocês, é Eli, um pai que foi sumo sacerdote em Israel, mas que não foi capaz de passar a sua espiritualidade para os seus filhos. Vai dizer, meus irmãos, o texto que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Como assim? Os filhos do pastor? Os filhos de um crente podem ser assim? Podem. Eli, ele foi um homem, meus irmãos, que foi escolhido como sumo sacerdote em Israel e também foi juiz. Esse homem, ele governou durante 40 anos sobre o povo de Israel. Antes de vir Samuel. O nome dos seus filhos era Ofinir e Finéias. 1 Samuel, capítulo 1, verso 3, nós vamos ver isso. E foi ele que observou a oração de Ana quando ela se angustiava pedindo um filho. E foi esse sacerdote, irmãos, que criou Samuel. Ele morreu aos 98 anos de idade. Teve o seu pescoço quebrado quando ele caiu da cadeira após receber a notícia que os filisteus haviam tomado a Arca da Aliança e levado embora. Ele foi um homem altamente espiritual, um homem bem-sucedido. Porque, meus irmãos, não se escolhia naquela época um homem para ser juiz em Israel se não tivesse moral ilibada, se não tivesse um comportamento ético. Ele não seria sacerdote, sumo sacerdote, se não fosse um homem que tivesse uma reputação religiosa, espiritual no povo de Israel. Aquele homem, meus irmãos, era um homem de Deus. Mas vai dizer que esse homem, conta-se a história, não foi capaz de passar a sua espiritualidade para os seus filhos. O interessante é que os filhos dele quiseram a profissão do pai. Eles quiseram ser sacerdotes. Vai dizer que esses homens, eles eram sacerdotes em Israel. Trabalhavam no templo, eles quiseram o ofício do pai. Mas eles não tiveram a espiritualidade do pai. A tal ponto de dizer que eles tomavam à força o sacrifício, a carne que vinha para o sacrifício, e ainda se relacionavam sexualmente com as moças do templo, que serviam no templo. Perceba, irmãos, a maldade, a crueldade desses filhos. E vai dizer, meus irmãos, que Eli ouvia a maldade dos seus filhos e não os repreendia, não fazia nada. Pai, que tinha o maior ofício, que tinha o maior status de sumo sacerdote e juiz em Israel, mas que fracassou em passar a espiritualidade para a sua casa. Como é que isso aconteceu? Você já se perguntou? Como é que acontece isso? Um homem que é pastor na casa de Deus e não consegue passar isso para os seus filhos? Isso acontece, meus irmãos, porque Eli não era um pai presente. Eli era um pai que não averiguava o comportamento dos seus filhos. Possivelmente Eli era um pai bonachão, um pai que amava tanto os seus filhos que passava a mão nos seus desmandos e nas suas desobediências. E foi esse pai que viu a sua casa desmoronar sobre a sua própria cabeça. Um pai de verdade e um pai valoroso é aquele que, antes de se preocupar com o que o filho vai ser, com que a profissão que o filho vai seguir, se vai ter bom reputação profissional, não. Um pai de verdade é aquele que passa a sua espiritualidade e está preocupado com
o que o seu filho está vivendo na sua alma. Essa é a maior prova de uma espiritualidade sadia de um pai. Ele não procurava saber se os seus filhos estavam honrando a Deus. Ele não procurava saber se os seus filhos estavam se esforçando para sacrificar a Deus de forma verdadeira. Ele não procurava saber se os seus filhos estavam cantando louvores a Deus da boca para fora. Ele não procurava saber se os seus filhos estavam lendo a Bíblia. Eli era sumo sacerdote, mas não conseguiu passar a espiritualidade para os seus filhos. Eram crentes hipócritas, crentes de banco, crentes fariseus, somente capa de sacerdotes, mas não tinham nada. O maior legado de um pai, meus irmãos, é trabalhar na espiritualidade dos seus filhos. Jó conta essa história bíblica que ele obrigava seus filhos a acordar de madrugada e ir sacrificar. E além de sacrificar, ainda intercedia pelos seus filhos, a ponto de dizer: Senhor, eu não vi, mas quem sabe os meus filhos no seu coração pecaram contra o Senhor. E Jó orava pelos pecados do coração dos seus filhos, não somente pelos pecados externos que eles faziam com as mãos. E vai dizer o texto ainda que Jó orava continuamente pelos seus filhos, sistematicamente, diariamente. Um pai verdadeiro é aquele que olha as práticas devocionais dos seus filhos. Um pai verdadeiro é aquele que leva os seus filhos a se ajoelhar à beira da cama, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e pedir uma nova vida em Jesus Cristo. O pai é aquele espiritual que tem uma vida sadia espiritualmente, é aquele que não analisa somente o comportamento do seu filho, mas o coração do seu filho, a alma do seu filho. E por que ele está vivendo assim? E por que ele está se manifestando assim? E por que ele está reagindo assim? Por causa dos seus pecados. Então coloque a boca no pó. E agora você vai confessar. E agora você vai sacrificar. E agora você vai fazer jejum. Porque um pai verdadeiro, ele se importa com a espiritualidade, em primeiro lugar, dos seus filhos. Eli fracassou na sua vida, porque fracassou como pai. Sua casa desmoronou sobre a sua cabeça. As pessoas não davam mais respeito e nem crédito a ele, porque os seus filhos não eram espirituais. Ele não tinha moral, porque ele não criou seus filhos com uma análise de arrependimento e confissão, e uma análise do coração e da alma dos seus filhos sobre a sua espiritualidade. O maior legado que um pai pode deixar para um filho não é um diploma, não é uma profissão, mas um legado de espiritualidade sadia. O maior patrimônio que um pai verdadeiro e crente pode deixar para um filho na terra é o céu no seu coração. O que importa não é ser um grande homem lá fora, mas um grande servo de Deus dentro do reino de Deus. Se o seu filho não se importa com o Senhor, você perdeu a guerra, perdeu a batalha, perdeu sua casa, perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Então, meus amados irmãos e irmãs, homens vitoriosos são aqueles que são pais vitoriosos. Antes de ser um homem vitorioso, seja um pai vitorioso. Um pai de uma espiritualidade sadia, capaz de impactar a vida dos seus filhos. Para finalizar, o terceiro personagem nesta manhã, que nós elecamos aqui para aprendermos uma lição boa para o nosso coração, é justamente Davi. Abra comigo
para 2 Samuel, capítulo 13, versos 1 e 2. Vamos ler? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Davi governou durante 40 anos sobre Israel. Era um homem muito ocupado. Um homem tão ocupado que não tinha tempo para se preocupar com os seus filhos. Davi amava muito os seus filhos, a tal ponto, diz o texto bíblico, de ele colocar os seus filhos como ministros em Israel. Eles exerciam autoridade. Mas Davi não conseguiu se preocupar com o coração e examinar as emoções dos seus filhos. Davi tinha uma agenda tão ocupada de guerra, de conquista. Era um homem conquistador. Ele gostava de conquistar terras, povos. Davi foi um grande homem espadachim. Um homem tão valoroso na guerra que diz a história bíblica que ele valia por 100, por 1000, quando estava na guerra. Um homem exímio com a espada, com a arte de guerrear. Um homem que estava tão ocupado em conquistar, que esqueceu de conquistar o coração dos seus filhos e as emoções dos seus filhos. Esse homem estava tão ocupado com seus negócios do reino, e ele não conseguiu olhar para a alma dos seus filhos. Vai dizer aqui o texto, meus irmãos, que Aminon adoeceu porque estava apaixonado doentiamente por sua irmã. E Davi, que era um homem arguto, um homem de sensibilidade, um homem que fazia grandes composições melódicas, um homem fino. Ele não foi capaz e não teve sensibilidade porque ele estava ocupado demais para perceber as emoções do coração dos seus filhos. Conta-se a história bíblica, meus irmãos, que a tragédia caiu sobre a casa desse homem. Aminon pediu para o próprio pai que mandasse a irmã para sua casa. E Davi, sem perceber a ardilosa trama satânica que caía sobre os seus filhos, vai dizer então que esse homem forçou, estrupou a própria irmã. E após fazer isso, seu coração se desgostou de tanto dela que expulsou Tamar de casa, como se fosse uma ninguém, como se fosse um animal. Vai dizer que ela foi cair nos braços do seu irmão Absalão. E Davi, ocupado demais, não notou nada disso, não limpou as lágrimas da sua filha. Quem fez isso foi o seu irmão Absalão. E vai dizer que Absalão nutriu por 2 anos uma ira, uma vingança, e tramou um plano de ódio consumado para poder tirar a vida do seu próprio irmão Aminon, pelo que ele havia feito, ultrajado, envergonhado a sua irmã em Israel. Vai dizer, meus irmãos, que esse homem então se levanta contra o seu próprio irmão e o mata e foge de casa. E vai dizer então que os filhos saem correndo para a casa de Davi. E Davi recebe seus filhos. Primeiro chega a notícia que Absalão tinha matado todos os filhos. Davi já começa a se desestruturar emocionalmente, fica bambo, louco. Mas vai dizer que ele matou, Absalão matou somente Aminon, porque havia abusado da sua irmã.
Todos choraram naquele dia a morte de Aminon. E Absalão fugiu e foi embora. O pai, ocupado demais, que não viu uma paixão doentia errada por uma irmã, filha sua, que não foi capaz de analisar uma ira encoberta por 2 anos no coração do filho mais velho. Esse homem não foi capaz de analisar as emoções porque estava ocupado demais em conquistar terra, coisas, dinheiro, fortuna, e perdeu o seu próprio lar. O que isso nos ensina, irmãos? A vida de Davi nos ensina muito. Em primeiro lugar, nos ensina que nós vivemos como pais conturbados, perturbados, com muitos trabalhos. Perdemos, irmãos, de cuidar, de analisar e de ver as emoções dos nossos filhos. Há pais que trabalham 3 turnos, trabalham de manhã, de tarde e de noite. Hoje tem pai que está ocupado demais e gasta um enorme tempo fora de casa, tentando trazer as coisas para casa e perde a sua própria casa e os seus filhos dentro de casa. Há pai que sai de manhã cedo, 5 horas da manhã, volta 10 da noite, seu filho está dormindo, volta, já está dormindo também, e não acompanha a vida do seu filho, não se torna amigo do seu filho, não sabe o que se passa no coração do seu filho, não sabe as demandas do coração de um filho, só sabe as demandas do trabalho, só sabe enxergar o que está acontecendo na sua empresa, só sabe enxergar o que está acontecendo na sua repartição, no seu local de trabalho e de estudo. E nós vamos perdendo os nossos filhos para o mundo. Assim foi Davi. Conturbado demais, perturbado demais, tanta coisa para resolver, o rei! E não foi capaz de analisar as emoções dos seus filhos, levando à destruição da sua própria casa. As emoções, as paixões, o primeiro amor, a primeira paixão. Um pai que nunca sabe o que o filho está sentindo, as emoções que estão passando, a depressão que vai chegando, porque está ocupado demais com as coisas fora de casa. Conta-se a história de uma moça que tomou notoriedade no Brasil. O nome dela é Suzane Louise von Richthofen. Seu pai nasceu numa família rica de São Paulo. Seu pai, um engenheiro muito famoso, Manfred Albert von Richthofen, que era casado com Marísia von Richthofen. Sabe qual era a profissão da mãe de Suzane? Psiquiatra. Psicólogo, que não foi capaz de tratar, de analisar as emoções da sua própria filha. E essa menina foi capaz de, junto com o seu namorado drogado, fazer um plano para tirar a vida dos próprios pais amarretada, na calada da noite, com o irmão dormindo no quarto ao lado. Mamãe, psiquiatra, que não foi capaz de tratar o coração, as emoções da própria filha, que hoje está vivendo num presídio. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vivemos dias conturbados, dias agitados, nossa agenda é muito lotada. Mas um pai de verdade é aquele que é capaz de auscultar, de analisar, de ver o que está passando no coração de um filho, de uma filha. Por que está querendo namorar e a paixão brotando? Por que está entrando em depressão? Por que está vendo as coisas de maneira cinzenta, escura? O pai, eles têm que ser um pai presente. Um
pai vitorioso é aquele que está acompanhando, que está analisando as emoções de seus filhos, da sua filha. Portanto, nada vale você ser um homem vitorioso fora de casa e um pai fracassado, se você não consegue participar das emoções do seu filho, da sua filha. Quero concluir, meus irmãos, nesta manhã, fazendo um apelo para você. Não seja somente um homem vitorioso lá fora, patriarca, sacerdote, um rei de casa. Nada vale se você não for um pai vitorioso. Um pai vitorioso é aquele que lidera a sua casa. Vamos ler aí, todos juntos? Um pai vitorioso. Quero concluir aqui mostrando para você o exemplo de Josué. Os filhos de Israel estavam abandonando a Deus. Josué teve o grande feito de substituir Moisés e levar o povo para a terra prometida. E vai dizer que Josué foi capaz de fazer isso. Ele levou até lá. Mas quando chegou lá, as benesses da terra, as uvas, o trigo, tudo aquilo foi roubando do coração dos filhos de Israel o trono de Deus. Vai dizer que o povo de Israel começou a abandonar o Senhor. E Josué, ele vai se levantar, vai se colocar no palanque, na frente do povo e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem muito pai aqui que não quer liderar a sua casa. Josué disse: eu vou levar no peito a minha casa. Aqueles que estão debaixo do meu teto, do meu lar, eles servirão comigo a Deus, eu e eles, porque eu é quem lidera a minha casa. E enquanto eles estiverem debaixo da minha casa, eles vão servir ao Senhor da mesma maneira que eu sirvo. Esse é um pai. Esse é um pai que não terceiriza para os outros a sua liderança. Esse é um pai verdadeiro, que não coloca nos ombros da esposa a espiritualidade da casa. Esse é um pai verdadeiro, que diz que os filhos vão seguir o seu caminho e não seguir o caminho de Belial. Esse é um pai verdadeiro que diz: eu vou levar no peito e nas costas a minha casa. Eles vão servir ao Senhor como eu sirvo. Então, meus irmãos e irmãs, eu queria então pedir encarecidamente aos pais: sejam igual a Deus. Imitem a Deus. Essa é a teologia da paternidade. Todo pai tem que ser um pai amoroso, um pai que se sacrifica como Deus sacrificou o seu filho, um pai que governa, um pai que mantém, que sustenta, que analisa o coração, as emoções, a espiritualidade, e trata os filhos unidos e em paz. Faça com que os seus filhos andem no caminho do Senhor, mas seja um pai e ande também nos caminhos de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a sermos patriarcas, sacerdotes e reis do nosso lar, conforme Deus estabelece nas Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.